Bom dia, irmãos. Graças a Deus, irmãs. Muito bom estar aqui mesmo. Essa igreja não é para os fracos, né? Né, irmãs da dança? CrossFit é para os fracos. Esse pé de dança aqui. Brincadeira não, eu não ia dar conta, tá? Musculação é para os fracos. Gosta de ser do Ministério de Dança do Espírito da Brasil. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero iniciar minhas palavras pedindo para vocês não repararem. Eu tinha o pastor Dé, tá? Eles são meus amigos, então é Dé e Cris, tá bom? Bom, é sim, Dé e Cris, chamado está acima, mas nós nos comunicamos na linha do coração. Nosso respeito é integral pelo ministério de vocês e de toda essa igreja. O sonoplasta, eu falo baixinho, mas depois eu vou empolgando, tá? Então não se preocupa muito não. Vai esquentando, igual o amplificador a válvula. Precisa de uma hora assim pra... Eu quero pedir para vocês não me julgarem pela forma que eu vou pregar. O Dé falou que é o ano da colheita para vocês. Então, a hora que ele me falou pelo telefone, me veio uma ideia. Eu queria falar sobre a vida de Moisés. Porque Moisés é um daqueles personagens da Bíblia, e não são muitos, que você consegue acompanhar toda a vida dele. E você aprende muito com a saga da vida de um personagem como esse. E a vida de Moisés, como a vida de todos os outros personagens, fala um pouco sobre a nossa vida. Mas à medida que o culto foi se desenrolando, as impressões que eu fui tendo, a minha intuição me disse para eu não ficar preso nisso, para eu comunicar algumas palavras no coração de vocês. Então, se em algum momento parecer desordenado, homileticamente não muito respeitável, não me julgue, só recebe. Eu gostaria de pegar o que eu vou te falar agora e colocar em algum lugar dentro do teu coração que você não conseguisse se esquecer. Mas eu não tenho esse poder. Então eu peço ao Espírito Santo que te faça lembrar das minhas palavras esse dia, porque elas podem te ajudar na tua trajetória. Se você quiser abrir comigo, vamos começar com Moisés, no capítulo 4 de Êxodo. Só alguns versículos, e eu poderia ler qualquer outra passagem entre os capítulos 2 e 4 para falar de Moisés, e por todo o Êxodo e até por todo o resto do Pentateuco. Qualquer passagem da vida de Moisés me serviria bem. Eu tomo essa porque ela me faz lembrar de muita coisa que eu vivi. A partir do versículo 18, alguns versículos, diz assim, Êxodo 4:18, Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. E Jetro respondeu: vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: volta para o Egito, porque lá morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou sua mulher e filhos e fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levava na mão um bordão de Deus. Nós não sabemos exatamente quantos anos Moisés tinha aqui, mas ele não era um garoto. Ele teve uma vida longeva. Então, ele provavelmente tinha algo entre 60 e 80 anos. Mas quando a gente lê, dá a impressão de um garotão entre 30 e 40. Casou, está tendo filhos, tem filhos pequenos, etc. A verdade é que a vida desse homem, ela pode ser dividida em 3 grandes momentos. O seu nascimento, de uma forma espetacular, que ele escapa, e a gente conhece a história da morte, e a sua mãe faz algo tão peculiar. As mães aqui podem imaginar, a gente que é homem não pode, só uma mãe pode. Você pegar seu filho, pôr dentro de um barrilzinho, jogar num rio e soltar, e dizer: Senhor, aqui ele ia morrer, então que seja. Só o coração de uma mãe pode imaginar o que é fazer isso com o filho. A gente também sente, mas não igual uma mãe que carregou o filho no ventre. E ele vai parar no colo da princesa do Egito, e quando ele se entende por gente, ele acha que ele é
ele tem sangue azul, ele é especial, que ele nasceu em palácio, morou a vida inteira em condomínio fechado, com demônio, como diz o meu amigo Paulo Capelletti, não condomínio. E ele acha que ele é o cara, ele estudou nas melhores escolas, ele tinha carro, ele tinha iPhone 12 Pro Max. Tudo que ele quisesse ele tinha, ele acha que ele é aquilo, aquela é a vida dele. Como os deuses foram bons com ele acredita em Ra, ele acredita na mitologia toda do Egito, ele acha que aquilo é a vida, até que chega um dia que ele descobre que na verdade ele nasceu no lugar mais pobre, da periferia mais pobre da capital do seu país. E que a mãe dele e o pai dele eram as pessoas mais pobres. Não eram só pobres, era ralé, eram escravos, gente desprezada. E toda a ideia que ele tinha dele começa a se fragmentar. Quem que eu sou? Impacto na vida dele daquilo. E aí ele começa a olhar para aqueles escravos trabalhando sem ganhar nada, vivendo sem nada do que ele tinha, e ele começa a sentir compaixão e querer mudar a vida daquelas pessoas. Eu preciso fazer alguma coisa, mas o lugar que ele está, ser irmão do futuro rei do Egito, o oprime, o impede de fazer as coisas que ele tinha que fazer, porque tinha toda uma construção social, tinha toda uma expectativa de quem ele tinha que ser. E ele mete a mão pelos pés para tentar proteger um hebreu que estava sendo fustigado por um egípcio. Ele comete assassinato. E agora a sua identidade é criminoso, vadio, e ele tem que sair fugido. Você tem ideia? E ele vai viver mais 40 anos da vida dele dizendo: quem que eu sou? Eu não sou príncipe. E eu também não sou nem escravo, eu sou ladrão e assassino. Ele foge para um outro país. Como eu já conheci pessoas que fizeram, mudam de uma região do seu país para outra, muda de identidade para tentar recomeçar. Mas toda aquela ideia, todas as experiências, todas as memórias, estão todas ali dentro, fervilhando. E quem de nós já não teve a experiência de determinado momento ter aquele lampejo de lembrança do passado e doer de novo? Não se lembrar de momentos da infância, de sofrimento, e começar a chorar do nada. E quantas pessoas que a gente se conecta, e aí eu estou falando da minha experiência com Gi, que a gente percebe que não estão vivendo o presente, elas estão fugindo do passado. Elas estão tentando não ser, elas não estão tentando ser, elas estão tentando não ser alguma coisa. Minha esposa costuma dizer, nas suas reflexões a respeito de psicologia, Gisele é psicóloga, que dor, que o cérebro não tem tempo. Então, emoção não perde validade. A emoção que doeu com 5 anos dói com 50. E é por isso que muitas pessoas, elas continuam sofrendo dores de outras fases da sua vida. E uma coisa muito interessante é que se você não resolve suas dores, você não vive, você sobrevive. Se você não ressignifica seu passado, você vive preso a ele. As ideias forjadas em um determinado momento se transformam em leis que operam na mente de forma inconsciente, te controlam. Então toda a sua opinião sobre você mesmo é afetada. Você acha que aquilo é passado, mas não é passado. Está firme e forte dentro de você, operando. E alguém pode estar ouvindo e dizendo: nossa, como que ele pode saber isso da minha vida? Não é a sua vida, é a minha vida. É a vida de cada pessoa que está aqui, porque esse é o drama de você ser humano. E é por isso que a Bíblia é tão preciosa, porque cada história dessa é a sua história e é a minha história. Ela traz sabedoria para nós vivermos a nossa vida. E Moisés, pela segunda vez, tem que pegar tudo, o pouco que ele tem, a preciosidade, a esposa, os filhos,
e se deslocar de novo para o lugar da sua antagonia, o lugar do seu sofrimento, o lugar de todo o conflito. Volta para lá. Volta para lá, para onde você se tornou a pessoa mais confusa da face da terra. E lá eu vou resolver teu drama. E eu vou te ensinar a entender quem você é comigo. Essa história, que é a minha história, que é a tua história, fala de semeadura e de colheita. Aquilo que nós nos tornamos na vida é um processo cíclico de intermináveis semeaduras e colheitas que você vai fazendo na vida. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Tudo aquilo que o homem semear, aquilo também ele ceifará. E você vai vivendo, e às vezes você vai fazendo isso intuitivamente, sem perceber, e inclusive plantando o que você não deveria plantar, e depois vai colher o que você não deveria colher. Porque você não tem clareza de que a vida não é vivida como os animais, instintivamente. Nós precisamos viver propositalmente. Nós precisamos ter decisões claras o tempo todo daquilo que a gente bota na terra do nosso coração, porque aquilo que a gente botar na terra do coração vinga, cresce e frutifica, para o bem ou para o mal. Então eu quero dizer para você, se em algum momento da sua vida, e se ainda hoje você está culpando pessoas pelo lugar que você está, pare com isso hoje. Ninguém tem culpa do que você sente. Mas Adriel, você não sabe o que eu passei. Não sei. Mas você não sabe o pai que eu tive. Não sei. Mas você não precisa ser vítima dos erros do seu pai para o resto da sua vida. Inclusive você não precisa acompanhar ele no caminho que ele tomou. Porque se você não se livrar da sua dor, você vai para junto dele. Nós temos visto isso o tempo inteiro, pessoas que ficam tentando escapar da dor que viveram, cultivando a sua dor, caem no mesmo buraco da onde queriam fugir. Você não acha no mínimo estranho que mulheres que foram vítimas de um pai que bateu na mãe se casam com um homem que também é violento? Como que ela faz uma droga dessa com a vida dela? Porque ela não está tentando construir a vida, ela está tentando fugir do passado. Não fuja do seu passado, enfrente-o e o ressignifique com essa graça que nós cantamos aqui hoje, porque você pode fazer isso. Pega a tua trouxa, um pouquinho que você tem, e volta para o teu Egito. Não tenta fugir dele, porque tem um outro segredo nisso. Nada, absolutamente nada do que você passou na tua vida foi em vão. Acredite nisso, eu sei que é difícil para algumas pessoas. Você está querendo me dizer que o abuso que eu sofri não foi em vão? Não foi, porque ninguém na face dessa terra vai ser mais sensível, vai ser mais amoroso com alguém que passou por uma dor do que aquele que também a sentiu. Deus te cura e te levanta para ajudar quem está ferido. Entenda isso. Mas eu não estou querendo dizer que você tinha que passar por aquilo. Ninguém tem que passar por nada. A vida é um plantio. Teu pai e tua mãe também plantam coisas que muitas vezes eles não queriam ter plantado, mas eles eram vítimas da dor da geração passada, numa cadeia de maldições que vai plantando, colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo. E tem que chegar em alguém que fala: eu vou parar essa droga, eu vou parar essa droga, eu não vou dar para o meu filho aquilo que fez mal para mim. Está me entendendo? Porque isso é semeadura. Semeia na vida do teu filho aquilo que você quer que ele tenha, porque você não teve. Não repete o mal que o teu pai te fez, que tua mãe te fez, que a sociedade te fez, com quem quer que seja te fez. Estou vendo as pessoas agora, esse antagonismo político. É culpa na esquerda, é culpa na direita. Não é culpa de ninguém, é culpa da gente. Ideologia não resolve o Brasil. Presidente da República não resolve o Brasil. O problema do Brasil não é ideologia política. O problema do Brasil é o pecado, é o decaimento da alma humana. Não se estriba nisso, irmão, com todo o respeito que eu tenho, mas não se estriba nisso porque é barco furado. O evangelho não pode ser confundido com ideologia nenhuma, de cor nenhuma. Vai por mim, ouve o tiozão aqui. Como Moisés precisava voltar para aquele lugar, porque ele não podia mais continuar fugindo.
algum momento da sua vida, você precisa resolver não fugir mais. Olhar para dentro de você e se conhecer de verdade. E começar a responder perguntas que você nunca respondeu. E começar a enfrentar dores que você resolveu que você não ia enfrentar. E mesmo sem enfrentar, elas vão continuar governando o teu destino. E você vai continuar indo para mais longe, sem saber direito para onde você está indo. Deus nunca chamou Moisés para ser pastor de ovelha em Midian. Aquilo ali foi uma fase da vida dele que Deus o permitiu, porque ele precisava amadurecer sua percepção interna. Para citar aqui Santo Agostinho, tão querido, da nossa querida Cris, lá no século IV depois de Cristo, ele disse: Senhor, permita que eu me conheça. Permita, me ajuda, que eu me conheça e que eu te conheça. Ou como preferem alguns outros latinistas, Senhor, permita-me que eu me conheça para que eu te conheça. O drama de muitos cristãos que não conseguem progredir na espiritualidade não é com Deus, é consigo mesmo. Porque eles estão tentando construir espiritualidade, eles estão tentando construir ministério baseado em dores que não resolveram. Esse negócio aqui é muito perigoso. Isso aqui também. Porque aqui, por detrás daqui, pode se esconder vaidades que a gente não assume. Pode se esconder nosso desejo de ser visto pelo mundo. E não é uma questão de ser visto ou não ser visto. É uma questão de eu saber o que eu estou fazendo, eu ter clareza, ter luz dentro de mim, eu ter consciência do que me move. Só que para você fazer isso, você precisa trilhar uma jornada solitária, na qual só o Espírito Santo te acompanha para dentro de você mesmo. E desbravar esse território, esse deserto que é só teu. E em alguma caverna escura dessa tua alma, você encontrar a sarça ardente. E Deus falando com você sobre quem você é. Porque o que você está fazendo agora não tem o poder de te definir. O que você está fazendo agora não diz quem você é. A casa que você mora agora não fala nada a respeito do teu futuro. O salário que você ganha não é suficiente para dizer onde você pode chegar. Acredita nisso. Com uns 22 anos de idade, eu recebi uma palavra de um homem de Deus, longe, lá dos Estados Unidos. Ele olhou para minha cara, assim, um jovem, todo cheio de complexo, querendo ser pastor, sem saber direito o que isso era, correndo atrás de um certificado de ordenação pastoral, porque tinha complexo, você acha? Porque, sabe como eu fui ordenado? Um missionário angolano entrou na casa do meu pai e falou: Deus quer fazer alguma coisa aqui. Olhou para mim, para Gisele, 2 franzininhos. Se você entrar no meu Instagram, tem uma foto minha dela, era só orelha, nariz e pele. Falou assim: ajoelha aí, tem azeite? Não tinha, ele catou óleo lisa. Tem ideia do que isso fez? Você tem ideia, Cris, do que isso fez com o meu complexo? Ajoelha aí. Deus está separando vocês para uma grande obra. 22 anos. Abandonei os estudos aos 14 anos de idade. Me sentia muito inferior. Até os 30 anos, eu mentia a minha escolaridade. Eu já era pastor, eu mentia a minha escolaridade porque eu tinha vergonha. Eu não percebia, era automático. Aquelas lojas de crediário, quem aqui já fez cartãozinho de crediário? Elas não vão verificar. Sua escolaridade, ensino médio completo. Mentira, eu parei na 7ª série. E eu fazia isso de forma automática porque o que me governava era uma vergonha. Demorou anos, demorou décadas para eu entender que eu não podia ficar com aquilo dentro de mim. Aí ele pôs a mão, ordenou. Meu tio, que era o pastor da denominação, não sabia o que fazer com aquilo. Aí ele falou assim: você vai ser evangelista. A Gisele então não falou nada, ela ficou lá como a companheira do pastor. Você vai ser evangelista. Eu sou tímido, irmãos. Eu sou tímido. Quem gosta da teoria dos comportamentos, eu sou fleumático melancólico. Você tem ideia do que é isso? Eu gosto de ficar sozinho. Muito igual esse aqui, eu tenho que fazer um exercício. De verdade, hoje eu sou franco. Eu não sou igual a Cris, eu não consigo, sabe? Ficar não é pra mim. Eu tenho dificuldade. Aí eu dou uma chacoalhada, pelo menos eu tenho ritmo. Dura quando não tem ritmo.
Eu tenho um pouquinho de ritmo, mas eu não gosto, não é uma coisa que é natural. Eu louvo o Senhor, eu adoro o Senhor. A minha esposa é o contrário de mim, sangue africano, gosta de chacoalhar, gosta de barulho. Mas eu não sabia olhar para isso. Aí eles me fizeram evangelista, eu morria de vergonha de entregar panfleto. Como que eu ia ser evangelista? Aí eu fui para uma outra igreja, não, evangelista e pastor é a mesma coisa, agora você é pastor. Aí, como eu fiquei com um complexo, porque eu vi os pastores sendo ordenados, aquele negócio todo mundo de terno, aquelas toalhinhas aqui para o azeite não cair no terno, eu morria de inveja. Liguei pro meu tio, falei: tio, o senhor lembra daquela ordenação? O senhor podia fazer um certificado para mim? Aí ele fez, eu mandei enquadrar, pus no meu escritório assim: nós ordenamos Adriel Barbosa para o santo ministério. Ufa, lidei com a minha dor. Um dia a insatisfação foi crescendo, eu pregava, voltava para casa insatisfeito, e a Gisele um dia chegou comigo e falou: chega, hein, chega, eu não aguento mais você ficar suspirando na cama domingo à noite, depois de um culto abençoado. O que está acontecendo? Eu não sei. Então nós vamos orar, Deus vai ter que falar. Um dia nós estávamos sentados assim num sofá, e a porta do meu escritório aberta, e eu sentado assim, e nós orando assim, de repente eu estou passando os olhos, na hora que eu olho para o certificado, eu ouço o Espírito falar: nunca fiz isso com você. Eu nunca fiz isso com você. Foi tão forte que eu corri lá, do jeito que eu peguei o certificado, tirei do enquadro, a Gisele já ficou desesperada, falando: meu Jesus, o que vai acontecer? Eu fiquei olhando para ali e a história veio. Eu nunca quis fazer isso, que você se acabou, você foi pro caminho errado. E aquilo virou uma bagunça. Era eu na minha mediana, sem saber direito o que eu era. Você sabe o que eu fiz? Eu peguei um códice igual a esse, peguei o certificado, contei a história para a igreja, falei: irmãos, acabou hoje. Rasguei o certificado. Teve uma irmã que falou: meu Deus do céu, parece que doeu nela. Acabou, eu não vou mais ser isso daqui, acabou, chega, eu não vou mais fazer isso. Mas eu ainda não entendia. Um ano depois eu estava mudando para o sul do Brasil para ser missionário, para fazer outras coisas. Deixei a igreja, olhei para os irmãos e falei: irmãos, não quero nada, não quero salário, não quero nada, eu quero ser irmão. Entreguei a liderança da igreja e fui embora, e essa família me seguindo. Meu Deus, eu dentro da boleia do caminhão, olhando e falando assim: como que eu vou pagar? Porque eu entrei no caminhão do cara, eu contratei o caminhão sem dinheiro, e eu não sabia como que eu ia pagar. A hora que chegasse, olhando o cara dirigindo assim naquela cama que tem atrás, e falando: meu Deus, o que eu vou falar para ele a hora que chegar lá? Quando chegou lá, os irmãos adivinharam, fizeram uma vaquinha, e o irmão que estava me recebendo colocou dinheiro no meu bolso e falou: tá aqui, Adriel, o dinheiro da luta. E lá nós vivemos 4 anos maravilhosos da nossa vida, essa aqui numa caverna, eu em outra, buscando a sarça ardente para nos iluminar um pouco mais. Quando nós chegamos em Jundiaí, por causa de uma outra sensação de direção, nós fomos morar numa casa pequenininha, numa rua barulhenta, porque o irmão, a irmã, né, a esposa dele, as esposas quase sempre vão na frente na percepção, é um negócio bastante interessante. Ela falou assim: olha, a gente está sabendo que vocês estão querendo vir aqui para Jundiaí, nós vamos fazer R$400 o aluguel, porque a gente não tinha condição de pagar R$1.000. Foi nessa casa que alguns de vocês que estão aqui começaram a se reunir com a gente. Lembra? Foi lá que esse casalzinho, que também estava atrás da sua sarça ardente, nos encontraram num quintalzinho com banquinho, porque não tinha nem sala para receber direito. Sabe por que eu estou te contando isso? Porque se você quer construir a tua existência junto com Deus, você vai ter que ter coragem. Você vai ter que ter coragem para se desfazer de muito peso que está sobre as suas costas. Você vai ter que ter coragem de desfazer de dores que você aprendeu a amar e você gosta delas. Você gosta de ficar segurando elas dentro do teu coração. Você vai ter que deixá-las ir embora, igual a mãe de Moisés soltou aquilo no rio, aquele filho no rio, e falou: vai ser o que você tem que ser nesse mundo, porque eu não dou conta de te fazer. E foi a partir daquele momento que
as coisas começaram a se tornar mais claras para mim. Eu fui escolher uma Bíblia porque eu ia pregar, né? Porque geralmente eu não estou mais levando Bíblia no culto. Se alguém se escandalizar, eu vejo minha Bíblia no celular, né? Então, mas aí eu falei, eu vou pregar, né? Levantar o iPhone aqui vai ficar meio esquisito. Então eu falei, eu vou levar uma Bíblia. Aí a hora que eu fui escolher a Bíblia, eu peguei essa Bíblia. É uma Bíblia que a Sociedade Bíblica do Brasil lançou ano passado. Bíblia de Estudo, Fé e Trabalho. E aí a hora que eu peguei, eu falei, essa Bíblia é chata para pregar, ela é muito grande, está cheia de estudo dentro. Mas a minha intuição disse, leva. E se você pegar essa Bíblia e você abrir na página de créditos, você vai encontrar meu nome. Eu sou um dos editores dessa Bíblia. Desde o ano de 2018, eu trabalho como teólogo associado da Sociedade Bíblica do Brasil. E eu ajudei a compor os estudos dessa Bíblia. Esse é um privilégio que poucos teólogos vão ter no Brasil. Teólogos de renome nunca vão trabalhar com a Bíblia. Mas isso só foi possível porque eu fiquei 10 anos com a minha nádega, eu ia falar outra coisa, não pode, sentada em uma cadeira, estudando, 2 faculdades, mestrado, doutorado, o mundo passando, as pessoas realizando, e eu comendo livros, estudando, porque alguma coisa me dizia, é isso que você tem que fazer. Quando eu estava lá sentado, vendo o estofo da minha cadeira deteriorar de tanto tempo que eu passava ali, eu não tinha ideia de onde isso podia me levar. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer com aquele estudo. Eu estava seguindo uma coisa aqui dentro que me empurrava para aquilo. Alguns estudiosos vão dizer que isso se chama intuição, uma coisa, uma força que te puxa. Nós chamamos de direção de Deus. Não importa como chame, nós precisamos seguir essa força, porque aquilo que você planta na tua vida hoje, você não tem ideia como você vai colher. Aquilo que você decide fazer hoje na tua vida, você não tem ideia o que vai te trazer. Então você precisa confiar e construir, pagar o preço que tiver que ser pago e não parar. Eu não sei para onde essa força extraordinária do Espírito de Deus está querendo te impulsionar, mas eu clamo a você, escuta, dê ouvidos, não deixa que o medo te paralise mais, não permite que essa força estranguladora das crenças te façam ficar bloqueado, dizendo, mas isso não é para mim, mas eu não sou capaz daquilo, mas olha da onde que eu vim. Não permita mais que nenhuma força desse tipo manipule você, e os anos vão passando e você não põe as sementes na tua terra. Coloca sementes na tua terra hoje. Viva a tua vida com intensidade hoje. A Cris leu e eu quero repetir. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Mas, diz João, mas, você já é filho, você já é filha, beleza, mas ainda não se manifestou o que você vai ser. Acredite em mim, tem coisas que você ainda vai ver extraordinárias que você, nessa igreja hoje, não faz ideia. Eu falo isso olhando para o rostinho da meninada mais jovem, adolescente jovem. Você não tem ideia para onde você vai, garoto, garota. Você não tem ideia para onde você vai. Você não sabe para onde você vai. Não apoca a tua vida. Não se limita por causa do teu passado, por causa das tuas dores. Liberte-se e plante sementes, porque você vai longe. Você vai se tornar aquilo que Deus quer se manifestar em você. Quando eu me enquadrei naquelas ideias religiosas sobre o que é ser um pastor, porque eu estava olhando para o meu irmão falando, eu quero dele, eu quero segurar um microfone igual a ele, eu quero uma unção igual a dele, eu quero ser pastor igual a ele. Eu não permitia que o Espírito Santo me conduzisse para a minha essência. Eu não tenho que ser igual a todo mundo. Eu não tenho essa responsabilidade.
A igreja não é um joguinho de Lego, de bonequinho tudo igual, de bonequinha tudo igual. Cada um de nós é diferente um do outro, e cada um de nós vai se tornar aquilo que Deus quer de nós, que Ele nos criou para ser. Tornar-se um filho de Deus colocou em você a potencialidade de explorar tudo aquilo que Deus quer de você, mas a verdade é que você hoje não sabe o que você será. Você não sabe. Alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, eu estava pregando na igreja de um amigo, que nós crescemos juntos na igreja, hoje ele é pastor. Ele me chamou todo feliz, ele tomou o microfone igual o Def fez hoje para me apresentar, e olhou assim e falou: "Está aqui o pastor Adriel. Lembra, Adriel, 10 anos atrás, como a gente era religioso, mas glória a Deus, que Deus fez na nossa vida." E eu no banco pensando assim: o que a gente vai estar falando daqui 10 anos? Porque você olha, ele olhou 10 anos para trás e falou: nossa, eles eram muito, nossa, a gente era muito religioso. Agora, ufa, a gente não é mais religioso. Como que você sabe? Como que você sabe que daqui 10 anos você vai ser completamente diferente? Que muitas verdades que você ilustrou tão queridamente já não terão mais valor para você. Não verdades do Evangelho, verdades suas. Ah, eu achei que eu ia tocar violão a vida inteira. Você não sabe, a verdade é que você não sabe. A vida é um eterno ciclo de colheitas, de plantios e colheitas, que vão nos transformando para a glória de Deus. Você não sabe o que será de você daqui 10 anos. E eu queria que nesse momento você fizesse um exercício comigo. Eu queria que você fechasse os seus olhos e respirasse bem profundamente para relaxar, mas não abre teus olhos. Deixa que fique dentro da tua mente tipo uma tela assim, branca ou meio escura. E eu peço que você agora imagine você daqui 10 anos. Não tenta construir, só imagine o que vier. O que vier na tua mente. Porque esse lugar chamado mente é um lugar onde o Espírito Santo opera. É um lugar que ele trabalha e ele constrói a existência. Assim como vê a sua alma, assim é, diz o verso. Eu não me interesso se parece para você estranho. Eu não me interesso se isso parece para você impossível. Eu peço que você agora acolha essa imagem. Acolha. Só a enxerga. Agora eu quero que você, ainda com os olhos fechados, você pense em você daqui 20 anos. Difícil. Agora é mais difícil. Porque até 10 anos você tem a sensação de que você controla, não é? Você acha que você está indo para esse lugar. Mas quando eu falo 20 anos, fica muito mais difícil. Mas ainda assim, eu quero que você confie. Confie que Deus está lá nesses 20 anos, preparando para você aquilo que você tem que se tornar. Pode abrir seus olhos. Alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, minha esposa estava vivendo como eu, uma fase de angústia. Me chamou para orar, pediu para orar por ela. E eu fiz exatamente esse exercício. Eu falei: eu quero que você feche seus olhos. Respire. E a primeira imagem que vier sobre você, você me diga. Aí ela franziu a testa e falou: estranho, eu me vejo de colete branco, de uma roupa branca, né, Gi? E com uma maleta branca na mão. Isso não tem nada a ver. Eu falei: não, isso tem a ver sim. Isso fala sobre medicina. Pessoas da área da medicina, de forma geral, usam branco. Há alguma ciência que te captura? Área da saúde, não da medicina. Área da saúde. E ela concluiu que a única área que capturava ela era a psicologia.
Nessa época, Gisele estava lutando para terminar o Enseja, porque ela também abandonou a escola na 5ª série. Não conseguia aprender inglês e ela concluiu que ela era burra. Ela dizia isso. Eu me lembro o dia que nós paramos a motoquinha, mais tempo atrás. Nós paramos, a gente só tinha uma moto nessa época, a gente parou a moto na frente do colégio onde ela ia começar o Enseja. Ela pôs ela com um caderno debaixo do braço, ela olhou para as janelas. Foi um colégio que inclusive eu estudei, ela não lembra, eu estudei nesse colégio onde também acontecia o Enseja. Ela fez assim: ai, Adriel, será que eu vou conseguir? Porque ela havia internalizado a crença de que ela não conseguia aprender inglês. Eu falei para ela: Gisele, um passo de cada vez, eu estou junto com você. Só entra naquela porta, só entra, começa, sai desse lugar que te paralisa e começa. Aí nós tivemos que mudar para o sul, ela interrompeu, lá no sul foi muito difícil, ela tentou, não conseguiu, ela foi terminar em Jundiaí, 10 anos atrás. E quando ela terminou, ela disse: eu vou fazer faculdade de psicologia, mas a gente não tinha dinheiro. E a gente foi atrás, e ela conseguiu o FIES. Eu me lembro quando ela estava fazendo o FIES, eu comecei a fazer os cálculos. Eu falei: meu Deus, vai dar uns R$500 de prestação por mês, como que a gente vai pagar isso? Mas eu não falava nada para ela. Hoje, o que a Gisele ganha, dá para pagar 3 FIES, 4 FIES. Mas naquele momento, não tinha como saber. A gente tinha que acreditar. Essa é a única responsabilidade que Deus te pede. Ele não te pede para você fazer teu caminho. Ele só te pede para acreditar e botar a tua semente na terra. E a hora que a gente estava aqui adorando e eu pensando nisso, eu lembrei de outro versículo, parábola da semente, em Marcos capítulo 4. Jesus disse ainda, a partir do versículo 26, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme, ele acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui é extraordinário. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou. Aleluia. As coisas, elas florescem em nós se a gente controlar. E eu acho que às vezes essa é a nossa maior dificuldade. A gente quer controlar, em vez de acreditar e investir. Mas o Espírito Santo está nos convidando para mudar a nossa forma de ver. Porque aquilo que nós vamos nos tornar não está claro para nós. Aquilo que Deus ainda vai fazer na nossa vida não pode ser medido pelo que a gente está vivendo agora. Deixa, essa é a palavra que eu te falei, que se eu pudesse eu colocava assim, tipo miolo de pão entalado na garganta, para não te dar paz. Aquilo que você vai ser não está claro ainda, você não sabe, e você fica se medindo pelo passado, e está tudo errado. A gente tem que mudar esse padrão. A gente tem que soltar essas medidas, deixar que Deus cure essas experiências, e a gente tem que deixar que Deus nos conduza e colocar nossas sementes na terra. Eu tinha tanta coisa para falar sobre isso para vocês, mas eu acho que está bom. Tem bastante coisa para a gente caminhar. Tem bastante coisa para a gente caminhar. Eu comecei a desenvolver um projeto chamado Estudante Tardio, para ajudar homens e mulheres que acreditam que estão velhos demais para estudar, que como eu, como a Gi, tiveram que abandonar os estudos para trabalhar, tiveram tantos problemas e hoje tem uma voz dizendo: isso não é para você. Eu
comecei esse projeto para dizer: isso é para você. E é para você tudo o que você quiser que seja para você. Porque Deus está contigo, construindo você para a glória dele. Eu comecei a contar a experiência do pastor pregador, eu não terminei, né? Obrigado por lembrar. Não foi você, não. Foi outra pessoa que lembrou. E ele olhou para aquele menino franzininho, que teve aquela ordenação tudo confusa, que estava ali achando que tinha que ser outra coisa do que Deus queria, e falou assim: hombre! Ele era americano, mas gostava de pregar em espanhol. Quando llegar la hora cierta, todo lo que puseres tus manos prosperará. Aí ativando a tecla SAP: homem, quando a hora for correta, tudo que você colocar a tua mão vai prosperar. Eu tinha 22 anos, eu tenho 52 hoje. E nesses 30 anos teve muito momento que eu olhava para a cara dela e ela perguntava: Dri, será que já é a hora? E não era. E este é o primeiro ano que nós estamos conseguindo ter confiança de que chegou o tempo dessa coisa. 30 anos esperando por uma palavra se cumprir. E ainda agora, eu não sei se é, mas nós não desistimos dela. E esses dias atrás, eu e Gisele olhamos uma cara do outro e falamos assim: e se a gente ficar rico? Porque pensa numa coisa que nunca passou pela cabeça desse homem, é ter prosperidade financeira. Porque quando a gente estava em cima de uma RD 135, quem aqui já teve uma RD 135? Vocês não são tão novos assim. Ninguém teve uma RD aqui? Levanta a mão aí, servo. Tenha coragem. Aquela que te fazia cheirar óleo o tempo inteiro nas costas. E a Gisele ali, a gente começando nossa jornada. E eu lembro que ela perguntou assim para mim, um frio naquela baixada. Eu tenho a imagem claríssima: Adriel, como que vai ser nossa vida em relação à economia? Eu falei: Gisele, para nós servirmos o Senhor, nós vamos ter que abrir mão de ser rico, porque eu não vou deixar que o dinheiro me domine. Aquilo foi uma palavra que eu lancei, e eu vivi muitos anos da minha vida fiado nessa palavra. Eu fiz muitas coisas na minha vida fiado nessa palavra, e eu fui fiel ao Senhor fiado nessa palavra, e eu nunca desejei dinheiro de ninguém, graças a Deus. E às vezes eu estava numa igreja prestes a pregar e dizendo: Senhor, me ajuda, porque eu pensava assim: será que eles vão me dar uma oferta para eu pagar a luz na segunda-feira? Mas eu nunca pedi dinheiro para igreja nenhuma na minha vida. Nunca. Porque o meu maior medo era abusar da noiva do Cordeiro. Do suor do teu rosto. Eu não tenho direito sobre o suor do teu rosto. Eu não posso desejar o suor do rosto, da face de ninguém, como Ofni e Finéias fizeram, não respeitando a oferta no altar. Pois você leia lá 1 Samuel, capítulos 2, 3 e 4. Prostituindo-se diante do altar do Senhor. Mas foi chegando, e eu não associava com essa palavra que eu recebi, mas foi chegando um momento que eu falei: Senhor, eu preciso abrir meu coração para uma coisa diferente. Eu preciso entender que podem estar vindo caminhos sobre a minha vida. E se é isso que o Senhor quer fazer, eu quero estar pronto. Porque você tem que estar tão pronto para ser próspero, quanto você tem que estar pronto para entregar tudo. Porque as duas coisas podem corromper teu coração. É por isso que eu digo para você: você não sabe onde Deus vai te levar, garoto. Não se julga pelo lugar que você está hoje, você não sabe. Eu queria orar com vocês por isso, porque eu acredito que nós estamos plantando sementes poderosas. Não escute por essa. Deixa o Espírito Santo falar com você. O Adriel parou de falar agora. Agora é hora de você pegar tudo isso e deixar que as palavras que o Adriel falou se transformem em palavras do Espírito Santo colocadas dentro do teu coração. Porque ninguém aqui sabe para onde você vai, nem você. Mas nós queremos e podemos construir uma vida próspera, abençoada, sendo usados por Deus na medida da sua poderosa vontade, que ainda não se manifestou e a gente não sabe como ela será.
E nenhuma ansiedade, nenhum projeto da tua própria alma pode fazer você chegar onde você precisa ir. Você só precisa ir plantando as sementes. Você precisa acreditar naquilo que Ele está dando para você hoje. Mas antes de tudo, você precisa resolver esse teu passado que pesa sobre os teus ombros. Você precisa resolver a questão das crenças que você construiu dentro de você a partir das dores que você viveu. E eu quero te convidar a pensar na dor, a pensar no passado sofrido e dizer uma única frase dentro para você mesma e para o Senhor nessa manhã. Dizer: nada disso me define. A dor do meu passado não vai definir o meu futuro. Eu sou filho, eu sou filha de Deus. Eu fui liberta pelo sangue do Cordeiro que nós celebramos aqui nessa manhã. E Ele vai me conduzir para onde eu tenho que ir. Ele vai me conduzir. Senhor Deus, eu peço humildemente ao Senhor que o Senhor use essas palavras para ajudar esse meu irmão e essa minha irmã a se tornarem tudo o que na tua poderosa e santa vontade o Senhor já determinou na tua soberania que eles sejam nessa terra. Eu oro, Senhor, para que eles entendam que o caminho pelo qual eles andaram, o sofrimento que eles passaram, irá redundar na glória do Senhor, porque só os atingiu para que eles se tornem aquilo que o Senhor quer que eles se tornem. Então, Senhor, venha curar toda dor, venha ressignificar toda essa experiência de dor, e desprende a mente do meu irmão e a mente da minha irmã das imagens fixas que eles criaram sobre si mesmos e sobre si mesmas, de acreditarem que eles têm o poder de dizer o que eles vão ser e não confiar naquilo que o Senhor está fazendo. Eu não sei se a gente está no palácio do Egito, se a gente está nas cavernas de Midian, ou se a gente está já levando o fogo da sarça na nossa jornada para nos tornarmos aquilo que o Senhor quer de nós. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para tomar a vida desse homem e dessa mulher, desse garoto, dessa garota adolescente, e ordenar essa vida na direção da tua vontade. Nós confiamos no Senhor nessa manhã, meu Deus. Nós confiamos no Senhor nessa manhã, que o Senhor é poderoso para começar um processo aqui, nessa casa, nesse dia, que vai despertar o poder de uma existência santificada para a glória do Senhor na vida desse homem e dessa mulher. Que muitos que estão aqui hoje vão ser profundamente impactados e transformados por se redescobrirem na sua autenticidade. Espírito Santo, se eu posso te pedir uma coisa, eu peço que o Senhor conecte esse homem e essa mulher com a sua verdadeira essência. Conecta esse coração e essa alma com aquilo que ele realmente é, e não com essas cascas, e não com essas distorções que foram construídas em volta da essência. Liberta, Senhor, esse homem e essa mulher do cativeiro do juízo negativo, e amplia a sua mente nessa manhã, para que cada um de nós se torne aquilo que o Senhor realmente quer de nós. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.